Estamos ao vivo. Muito bem. Olá pessoal, boa noite. Palavras iniciais enquanto as pessoas vão entrando aqui para participar da nossa palestra da noite de hoje. Oi Sueli, boa noite. Veja como é que está aí, por favor. O som tá bom, a imagem tá boa. Só para confirmar, ver se está tudo tranquilo. Te agradeço desde já pelo convite, pela oportunidade. Nós vamos nos preparar aqui para esse bate-papo, esperar mais 2 minutinhos. Oi, seja bem-vinda, Leonardo. Ouço ali, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos começar com uma mensagem para a gente valorizar o tempo aqui. Está ótima a imagem e o som. Muito obrigado. Ok. Então vou ler uma mensagem aqui do Batuíra, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Mais Luz, que tem como título Disciplina e Firmeza. Seja o nosso clima habitual uma fonte de tranquilidade e alegria, com a certeza de que a mão do Senhor guia as nossas. Grande é a luta na terra, para que possamos triunfar nas tarefas e em que nos achamos comprometidos. Mas se colocamos o ensino vivo e vivido de Jesus por dentro de nós, fácil é a vitória. Compreendamos a importância da hora que passa e trabalhemos. No serviço de sempre, sustentemos disciplina e firmeza. Estamos reunidos para o bem. Quanto ao mais, respondamos com serviço a todos os desafios da estrada humana. Batuíra, do livro Mais Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos nos preparar para a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus por esta oportunidade, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, Criador de todos os universos, por nós termos hoje essas informações que a doutrina espírita nos proporciona. Que cada um de nós saibamos aproveitar esta oportunidade nesta encarnação que nos foi concedida por misericórdia divina. Jesus, irmão amado, guia os meus pensamentos, guia as minhas palavras durante toda a minha fala na noite de hoje, a fim de que, Senhor, essas nossas palavras possam tocar o raciocínio e o coração de todos aqueles que nos assistirem agora e daqueles que nos assistirão posteriormente. E que essa nossa fala, Senhor Jesus, possa servir de luz àqueles que se encontram na escuridão, servir de água àqueles que estão com sede e servir de alimento àqueles que estão com fome. Que Jesus nos inspire durante toda a nossa conversa, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Obrigado a vocês que estão entrando aí. Samara, muito obrigado. Agradecemos a vocês aí a oportunidade. E nós vamos falar um pouquinho hoje, essa noite, sobre o suicídio e a lei de causa e efeito. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de muita convulsão. As convulsões na área da política, as convulsões sociais, as guerras, a fome e por aí vai. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, juntamente com toda esse desequilíbrio que está acontecendo por conta da Covid
que aparentemente foi embora, mas ainda deixou sequelas, naqueles que perderam familiares, naqueles que adoeceram, sequelas orgânicas, sequelas emocionais, psicológicas, consequentemente, a convulsão da guerra, a convulsão política, esse conflito que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tem mexido muito com a nossa mente, com a nossa alma. Ao mesmo tempo que nós estamos entrando agora em um mês, né, nós estamos no mês de setembro, em que se trabalha muito temas relacionados à prevenção do suicídio. E aí me sugere um tema para eu falar a respeito do suicídio e a lei de causa e efeito. Me foi dado algumas bibliografias, mas com sugestões também, com a opção de eu pesquisar outras fontes. E aí nós vamos explorar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. A gente sabe que esse capítulo é um dos capítulos mais lindos, a meu ver, no que diz respeito à compreensão do nosso sofrimento, das nossas aflições, das nossas dores. E nesse capítulo, o capítulo 5, nos itens de número 14, 15, 16, o 17 também vem tratar muito a respeito do suicídio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 14, para ser mais preciso. E nesse capítulo 14, ele vem falando do suicídio e da loucura. Então, como a gente está vivendo essas convulsões todas, é natural que muita gente tenha se desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, como eu falei. E nesse desequilíbrio que nós estamos vivendo, é natural que algumas pessoas cheguem àquilo que a gente chama loucura, se desequilibra a tal ponto que enlouquece. Mas além desse desequilíbrio emocional por conta desses fatores, a gente tem visto algumas pessoas que não estão sabendo lidar com as frustrações. Estamos vendo pessoas que não estão sabendo lidar com a perda. Estamos vendo pessoas que estão vivendo muito em função do ter, em função das satisfações materiais, satisfação do ego. E nessa luta em busca de ter cada vez mais, ter poder, ter dinheiro, ter destaque social, ter uma profissão, que muitas das vezes nem é a profissão que a gente quer, mas porque dá um certo destaque na sociedade, a gente busca. É muito comum nós vermos pessoas que estão fazendo cursos em áreas que não se afinizam e demoram anos e anos para terminar esse curso porque não estão satisfeitos com o curso que está fazendo, mesmo assim conclui, porque não vai perder 5, 6 anos de curso, e aí vive numa busca de um emprego baseado num concurso público, e aí essa luta toda tem desequilibrado muita gente. Profissionais em algumas áreas aí que estão insatisfeitos, tratando mal os usuários. E isso tem feito com que muita gente se desequilibre, tem feito com que muita gente adoeça. E quando eu falo do adoecer, tem muito a ver com adoecer psicológico, consequentemente o adoecer orgânico. E à luz da doutrina espírita, nós acrescentaríamos o adoecer espiritual através dos inúmeros processos obsessivos que a gente tem visto. Então, quando Kardec vem falando a respeito do suicídio e a loucura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele chama muita atenção a nós nesse sentido. E chama atenção também, e é muito importante que nós compreendamos, o papel da doutrina espírita no que diz respeito ao esclarecimento e ao consolo da humanidade. Por que o esclarecimento? Porque as informações que a doutrina espírita nos traz do mundo espiritual, as informações que traz das consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, naturalmente com consequências na nossa vida, isso faz com que nós tenhamos uma vida tranquila ou uma vida, digamos assim, atribulada, cheia de tribulações, cheia de dores. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, mais precisamente no capítulo 5, nós vamos entendendo a justiça das aflições, as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e etc.
Por que eu considero esse capítulo muito oportuno para esse período em que nós estamos vivendo? Porque a doutrina espírita vem nos mostrar, vem nos esclarecer, através das informações do codificador Allan Kardec, que nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. E por estarmos vivendo em um mundo de provas e expiações, ou seja, os espíritos que aqui se encontram encarnados são espíritos que estão passando por desafios para serem promovidos nesse processo, nessa caminhada evolutiva, estão aqui passando exatamente por essas provas, por isso que chamamos de provas e expiações. Mas além dos espíritos, que são minoria, que estão passando por testes para serem promovidos em comum acordo com os benfeitores espirituais, que vão nos dizendo, nos alertando, nos falando dessa importância que é de superar os desafios, de superar os obstáculos. Então a gente planeja no mundo espiritual, os nossos mentores conversam conosco, ocorre todo um diálogo lá e diz, olha, agora você vai descer a terra para passar por essas experiências assim, 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 assado. E aí o indivíduo vem à terra, reencarna, e é natural que, pela própria característica do nosso planeta, é natural que nós passemos por dores e por sofrimentos, por dificuldades. E a gente começa a entender, à luz da doutrina espírita, que essas dores, que esses sofrimentos e essas dificuldades, elas são importantes no que diz respeito ao burilamento da nossa alma. Eu conheço uma frase que diz que mar manso não faz bom marujo. Exatamente por quê? Porque a gente vai descobrindo se o marujo é bom pelas dificuldades que ele enfrenta no mar agitado. A nossa vida, ela é um mar agitado. E esse mar agitado é que vai fazendo com que nós, como marujos, nessa nau chamada Terra, aprendamos a superar os desafios que as ondas, estão aqui a agitar esse barco nesse mar da nossa vida. E ao mesmo tempo que a gente entende que esses desafios são importantes para burilar a nossa alma, que esses desafios são importantes para que as nossas potencialidades venham à tona, para que o bom marujo se revele, ela também tem, essa nossa existência também tem um objetivo de fazer com que nós resgatemos equívocos praticados em existências passadas. E esse resgatar equívocos praticados em existências passadas é que nós vamos chamar de expiação. E aí a gente está aqui no mundo de provas e expiações e vamos entender então as causas das nossas aflições, que muitas delas estão relacionadas às nossas ações passadas, muitas aflições estão relacionadas às nossas ações presentes e ao mesmo tempo como ela tem um objetivo de nos promover para o futuro. E aí fica mais fácil de nós compreendermos por que é que nós estamos passando por essas aflições. E quando nós entendemos o motivo dessas nossas aflições, aprendemos a sofrer com paciência, aprendemos a sofrer com resignação. Começamos a entender que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa ser. Existem situações no nosso planeta sobre as quais nós não temos nenhum controle. E como nós não temos nenhum controle sobre esses fenômenos, não vai adiantar que nós nos desesperemos diante de tais desafios. Por isso, exatamente, é que nós vamos aprendendo a ser resignados, a sermos pacientes diante dessas aflições pelas quais nós estamos passando. Então, esse diálogo inicial, aqui no capítulo 5, onde se encontra o item 14, que trata do suicídio e da loucura, é exatamente para a gente entender que quando nós desistimos da vida por conta daquilo que os espíritos vão chamar de covardia moral, nós sofremos consequências. Naturalmente, as consequências não são muito agradáveis. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: eu resistia muito no passado para falar a respeito desse tema, suicídio. Exatamente por quê? Porque a função da doutrina espírita é esclarecer e consolar. E quando a gente fala do suicídio com o objetivo de esclarecer e também com o objetivo de consolar, muita gente, por mais que nós
venhamos a falar sobre palavras de consolo. Imagina uma mãe que perdeu um filho pela saída, né, através das portas do suicídio. Como é que uma mãe vai se sentir ao saber que esse filho passa por aflições terríveis no mundo espiritual? Porque muita gente só fala desse lado, só fala do sofrimento do suicida no mundo espiritual. Mas não se fala que para cada suicídio tem um tratamento diferente, porque vai depender de uma série de circunstâncias, vai depender de uma série de fatores. Não é a mesma coisa para todo mundo. A maneira como nós vamos ser recebidos no mundo espiritual, varia de situação para situação, de espírito para espírito. E isso a gente faz questão de dizer para que as mães, os parentes e os familiares não se perturbem ao saber, agora a doutrina espírita diz que quando a gente pratica suicídio, vai para o mundo espiritual, a gente sofre assim, 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 assim. Sim, mas também a Legião de Maria, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, trabalha no socorro desses espíritos. Ninguém fica desamparado. Embora alguns suicidas sofram no mundo espiritual por conta do delito, e aqui a gente vai tratar não só os suicídios espetaculares, como diz Joana de Ângeles, mas também os suicídios indiretos, que a gente pratica esse suicídio através da glutonaria, que é comer demais, da sexolatria, que é a prática do sexo exagerado, doentio, através da drogadição, da alcoofilia, né, que é o consumo de álcool exagerado. Então, nós temos outras maneiras de nos suicidar de forma indireta, que também faz com que nós soframos depois do nosso desencarne. Mas tudo isso também vai ser levado em consideração de acordo com a situação de cada indivíduo. E aí vem a importância, é uma coisa que a gente enfatiza muito, de que nós não nos julguemos e também não julguemos a pessoa que pratica o suicídio, seja esse suicídio direto ou seja esse suicídio indireto. Exatamente por quê? Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. A gente não sabe o que se passa no coração do outro. E como a gente não sabe o que se passa na cabeça e no coração do outro, convém que nós não julguemos. Na nossa prática profissional, é muito comum nós conversarmos com pessoas com ideação suicida. Muitos deles por passarem por terríveis momentos de depressão. Algumas pessoas com quem a gente conversa, que têm a ideação suicida, elas não dizem querer se matar porque querem fugir da vida, porque acham que do outro lado vai resolver os problemas. Eles querem fugir da dor. Muitos dizem que querem fugir da dor. A automutilação, que a gente chama de cutting, que são aquelas feridas que nós causamos em nós, aqueles cortes que muita gente pratica por aí, principalmente na adolescência, são maneiras que eles encontram de fugir da dor, de fugir do sofrimento. Então, como nós não sabemos do sofrimento do outro, como nós não sabemos da dor pela qual o outro está passando, então convém que nós não julguemos. Eu faço questão de dizer isso porque é muito comum quando uma pessoa pratica esse ato impensado, principalmente quando é uma pessoa de destaque na nossa sociedade, sempre aparecem alguns comentários, digamos assim, descaridosos. Muitas falas que têm um sentido mais pejorativo, muitas falas que vêm com muito julgamento. E aí, ao mesmo tempo que tem muito julgamento, as pessoas não entendem que tem muita culpa, principalmente por trás disso, na parte dos familiares. E nesse diálogo que a gente tem com pessoas que têm a ideação suicida, a gente também atende pessoas que tiveram familiares que praticaram o suicídio. E a dor é tremenda, é uma dor horrível, é uma dor que parece que não passa. E numa dessas pessoas, eu tive uma pessoa que eu atendi, e eu vou até pedir permissão para ler uma carta que ela me escreveu. Ela escreveu uma carta para mim falando da dor que ela sentia.
e eu quero compartilhar com vocês desse momento, eu quero compartilhar com vocês essa carta. A carta, eu vou usar, claro que eu vou usar nome fictício, e a pessoa me permitiu que eu lesse. Eu vou chamar a pessoa de... Imagina que o nome da pessoa seja Patrícia, eu vou chamar de Pati, que era a forma abreviada que ela chamava. Claro que Patrícia é o nome fictício, não é o nome da moça. E a mãe adotiva dessa moça diz assim: minha flor Pati, no dia 2 de julho, dia em que você completaria 22 anos, a saudade e o lamento foram constantes. Horas permeadas de choros e sorrisos. Risos quando procurávamos lembrar de você com alegria. Conselho do querido Bernardo, hoje um mentor para mim. Esse dia deveria ter sido alegre, festivo, dia de comermos bolo confeitado, dia de risos e conversas fiadas. Sabe, Pati, eu não sabia que se podia sentir saudade do que não se viveu, do que não se sentiu. Descobri agora que essa saudade existe e a sinto permanentemente. E acho que ela é mais forte do que a outra, pois vem acompanhada das sensações de roubo, frustrações. Sinto saudades daquilo que não vivemos juntas, das coisas que não dissemos uma para a outra, dos filhos que você não teve, meus netos tão desejados, das viagens que não vi você fazer, dos amores que você poderia ter tido. Como posso aplacar toda essa saudade, minha filha? E ela continua. Recentemente, ouvi um poeta, o professor contemporâneo Fabrício Carpinejar, dizer que no luto a dor não é pela pessoa que se foi, mas sim porque morremos para esta. Não concordo com o escritor. Para esse tema, ele escreveu depois, é nunca. Eu sofro não porque você não vai mais me abraçar, me beijar, me chamar de boladona, danadinha, de burra. E sim porque eu não posso mais te beijar, te pôr no colo e te ver andando pela casa com um fone de ouvido na cabeça, cantarolando e dançando. De não te ver animada comendo um açaí ou um hambúrguer. De te ver na cozinha preparando purê de abóbora ou brigadeiro de panela, suas especialidades. E ela continua. Quando as pessoas tentam me consolar preocupadas com meu sofrimento, pela sua trágica partida, minha flor, costumo dizer para elas que o que eu sinto não importa, não conta. O que eu queria era que você não tivesse sentido tamanha dor que não fora capaz de suportar. Isso sim me dilacera. Depois daquele dia, Pati, a expressão condicional se está presente nos meus pensamentos, ligados a você. E se eu tivesse insistido para que Pati falasse o que estava acontecendo? E se eu tivesse sentido algo? E se eu tivesse ou não tivesse ido trabalhar? E se o fulano, que é o filho dela, tivesse chegado mais cedo? E tantos outros. E se? Não tem um dia sequer que eu não lamente, meu amor. Aquele abraço apertado não era para ter sido o último, Pati. Tudo teria sido diferente se eu tivesse tido a oportunidade de lhe ajudar e lhe dizer que tudo iria passar, que eu e seus primos a amavam e estariam ali para ajudá-la a superar qualquer coisa. Hoje eu penso com mais esperança que um dia nos encontraremos novamente, que tudo que vivemos aqui não pode acabar aqui. Preciso crer, ter fé, convicção plena, que existe o outro lado, outro plano. Caso contrário, que sentido teria para nós ter estado nesse lugar? Ter conhecido o amor de mãe, o amor fraterno? Então, imbuída desse espírito de esperança e positividade, despeço-me de você, minha flor, reafirmando o meu amor maternal, agradecendo a oportunidade que Deus me deu
de tê-la comigo por algum tempo que fosse. Eu te amo muito. Com amor, tia Boladona. Essa carta, ela foi escrita por uma sobrevivente do suicídio. O que é que a gente chama de sobrevivente do suicídio? É aquela pessoa cujo familiar, cujo amigo, cujo parente praticou o suicídio. Por que eu trago essa carta? Porque ele está falando de suicídio, lei de causa e efeito. Então, muitas das vezes, num ato impensado desses, nós deixamos feridas. E são feridas que ficam por longos e longos e longos anos. Então, se a pessoa tem a ideação suicida, que procura um tratamento, que procura uma terapia, que procura uma ajuda, que procura um suporte psicológico, psiquiátrico, espiritual, para que a gente não parta para o mundo espiritual, além de levar a nossa dor, que no futuro iremos sofrer consequências danosas, e ao mesmo tempo deixar esse rastro de dor para trás que fica nos familiares. Quem é sobrevivente do suicídio sabe muito bem do efeito que é esse ato na vida daquele que fica, né? E muitas das vezes, quando a gente trata esse tema, eu gosto de chamar a dor de quem fica, porque fica uma dor muito grande. E a doutrina espírita nos convida exatamente para que nós valorizemos a nossa vida, para que nós valorizemos o que é eterno, o que tem a ver com o espiritual, que nós não nos deixemos abater pelo que é passageiro, pelo que é perecível. E a doutrina espírita nos convida exatamente a essa reflexão. E Allan Kardec, quando ele fala para nós, na conclusão do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, ele chama a atenção aos críticos da doutrina espírita, aos materialistas que fazem, digamos assim, críticas ferrenhas a respeito da doutrina espírita. E ao mesmo tempo que ele diz, quem vale mais, o que vale mais? É uma doutrina que diz que depois da morte o nada? É uma doutrina que diz que tudo acaba quando nós morremos? Ou é a doutrina que consola? A doutrina que esclarece? A doutrina que diz de onde viemos, para onde vamos? Por que é que nós estamos aqui? Por que nós sofremos? Por que tantas diferenças nessa sociedade na qual estamos vivendo? Qual a vantagem de passarmos por tantos desafios se não tivéssemos outras oportunidades futuras? Se não tivéssemos tido experiências passadas? E aí vem um convite que nós procuremos conhecer mais a doutrina espírita. Não só conhecer a doutrina espírita, mas que acima de tudo nós procuremos praticá-la. Seguir os exemplos de Jesus, fazer o bem incondicionalmente, amarmos os nossos semelhantes incondicionalmente. É essa a proposta. Porque quando a gente lê a carta dessa senhora, lamentando que ela não viveu com a filha, lamentando porque na hora dela ir trabalhar, a filha lhe dá um abraço tão apertado, tão afetuoso, e ela, na pressa de ir para o trabalho, se desliga dos braços da filha e vai trabalhar. E ela não entendeu que aquele abraço ali era um abraço de despedida. E ela se culpa porque não sentiu, ela se culpa porque não percebeu, ela se culpa porque não viu algo por trás daquele abraço. Então é muito importante que nós entendamos que é preciso levar mais e mais esclarecimentos para as pessoas. É muito importante que a gente aprenda a olhar no olho dos nossos familiares. É importante que a gente aprenda a observar nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas frases. Muitas das vezes são umas frases soltas que a pessoa está indicando que não está satisfeito com a vida. São frases soltas que a pessoa está indicando que está sofrendo e que acredita que não vale mais a pena viver, acredita que não existe mais esperança, é uma pessoa desesperançada. E nós, na nossa correria, não dialogamos com os nossos pais, não dialogamos com os nossos filhos, não conversamos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com a esposa, com o marido, e nesse vazio existencial, numa noite escura da alma, como se costuma dizer, padecemos e buscamos fugir desse vazio, e buscamos fugir desse sofrimento, dessa solidão, através do autocídio ou do autoextermínio. E a doutrina espírita vem nos convidar exatamente para que nós façamos o contrário, para que a gente entenda a importância que é fazermos o bem. E aí nós pegamos algumas questões aqui de O Livro dos Espíritos para conversarmos.
na noite de hoje também, que eu acho de fundamental importância que a gente reflita sobre essas perguntas que Kardec deixa aqui em O Livro dos Espíritos. Eu vou comentar algumas aqui só para a gente conversar nessa noite. Que está na questão 943. Começa na questão 943, que tem como título Desgosto pela Vida. E quando os Espíritos perguntam de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E os Espíritos respondem, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. É muito comum nós vemos pessoas ociosas. E esse ditado, que eu acho bem verdadeiro, um ditado popular que diz que mente vazia, oficina do capeta, da oficina do coisa ruim. Então, quantos de nós poderíamos estar com as mãos em ação, com os pés em ação, com a boca em ação, consolando, esclarecendo, trabalhando, não só trabalhar para ganhar o nosso salário de cada dia, mas trabalhar em benefício da sociedade, lembrando daquela frase de Jesus, quando ele separa as ovelhas dos bodes, e ele diz para as ovelhas, passa para a minha direita, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestistes, estive no hospital e na prisão e fostes me ver, estive desabrigados e me abrigastes. Essas frases assim muito comuns no nosso dia a dia, que a gente ouve, pessoas desabrigadas, pessoas famintas, pessoas doentes, pessoas nuas, pessoas com fome, pessoas com sede, e a gente fica numa ociosidade e não procura aliviar essas dores, não procura aliviar esse sofrimento. Então, essa ociosidade nos leva a um vazio existencial, nos leva à solidão. E isso nos lembra muito a fala de Joana de Ângeles, quando ela diz que o homem ou a mulher solidários nunca serão solitários. Muita gente vive na solidão porque não são solidários. E quando a gente é solidário, a gente não fica na ociosidade. Falta de fé. Nós não temos essa vontade viva, direcionada para o bem, digamos assim, da humanidade, no que diz respeito a uma certeza de que temos um Pai, Criador de todo o universo, que temos a vida futura, que temos mundos felizes pela frente, mundos celestiais, mundos de regeneração, mundos em que nós vamos ter um descanso diante dessas nossas aflições. Mas esse descanso não é um descanso ocioso, porque no mundo de regeneração, para onde nós estamos caminhando, o planeta Terra está caminhando, não é um mundo de delícias, de descanso, onde os anjos vão estar lá tocando harpas e violinos e flautas para o Senhor. É um mundo em que nós vamos dar uma, entre aspas, descansada dessas aflições todas, para que a gente possa tomar um fôlego e continuar a nossa caminhada. Precisamos ter certeza de que isso existe. Não é só acreditar, é saber, é ter consciência disso. E quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa certeza, nós não nos deixamos abater pelos desafios que a vida nos impõe. Nós não nos deixamos abater pelas dificuldades naturais e necessárias, os desafios, como nós falamos, que são instrumentos da nossa evolução. E ele fala também da saciedade. É muito comum nós vemos pessoas que estão querendo cada vez mais buscar coisas, ter coisas, ter coisas e ter coisas e ter coisas. E ganham para ter mais, e gasta mais, e ganha para ter mais, e gasta mais, mas nunca está satisfeito. É que nem consumir a água do mar. A gente está sempre bebendo e está sempre com sede. Então é importante que nós aprendamos isso também. Que nós busquemos valores da alma, não simplesmente coisas materiais. E continuam os espíritos respondendo a Kardec. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Essa pergunta ela foi
publicada no Livro dos Espíritos no ano de 1857, mais de 160 anos. E ela é atualíssima, porque nós vemos, como nós falamos logo no início da nossa fala, nós vemos uma quantidade enorme de pessoas que vivem numa profissão que não gostam, acordam todos os dias para fazer o que não gostam, passa anos e anos e anos numa profissão que detesta, às vezes vai trabalhar na marra, está estressado, está insatisfeito com os colegas, insatisfeito com o patrão, insatisfeito com a profissão, insatisfeito com o local de trabalho, insatisfeito com tudo, mas não procura sair daquela situação. E vão sofrendo, até que um dia vem uma síndrome que é muito comum em alguns profissionais, como a síndrome de Burnout ou a síndrome de Karoshi. A síndrome de Burnout é muito comum em professores, médicos, advogados, secretárias, pessoas que lidam com o público. E a síndrome de Karoshi é uma síndrome muito comum nos executivos, nos grandes executivos, que trabalham até morrer de exaustão, que não deixa de ser um suicídio, porque é uma antecipação da vida. E em 944, Kardec questiona os espíritos. Tem o direito, o homem tem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E todas as vezes que nós infringimos as leis, nós sofremos as consequências. Invadimos um sinal de trânsito. Se tiver um guarda, se tiver uma câmera e nos filmar, claro que a gente vai ser punido. Entramos na contramão. Se vier um guarda, se tiver uma câmera, claro que a gente vai ser punido. Se estacionamos num local onde é proibido estacionar, se tiver ali um guarda, é natural que a gente seja punido. Com relação à lei divina, o grande dilema é que não tem um guarda para fiscalizar. Não há necessidade de um guarda para fiscalizar. Como dizem os próprios espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência. Isso quer dizer o quê? Que todas as vezes que nós infringimos a lei divina, não tem uma câmera filmando ali, não tem um guarda ali para registrar, porque ela está na nossa consciência. E ficar dizendo o tempo inteiro para a gente, repara, corrige, repara, corrige, repara, corrige. E a gente não entende que essa frase da consciência dizendo repara, corrige, é exatamente para a gente se perdoar e procurar reparar. Só que nós preferimos ficar nos martirizando através da consciência de culpa, que não vai ajudar em coisa nenhuma. Então, tem um efeito às nossas ações e a gente precisa estar muito atento. E Kardec pergunta na 944A, não é sempre voluntário o suicídio? Aí ele responde, o louco que se mata não sabe o que faz. Claro que existem alguns suicídios que não são voluntários. É muito comum uma pessoa em um surto psicótico, ele cometer loucuras, ele mata e se mata, e ele não tem consciência do que está fazendo. Então, consequentemente, essa pessoa ela não é levada em consideração com tanta gravidade como uma pessoa que premedita o suicídio, porque foi à falência, porque perdeu um ente querido, porque foi abandonado, porque foi traído, porque foi enganado, ou porque foi humilhado. E aí muita gente não suporta essas humilhações e fogem, né, da vida através do suicídio. Que é completamente diferente a uma pessoa que pratica o suicídio porque teve um surto psicótico. E na 945 Kardec pergunta, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa desgosto pela vida? Aí os espíritos responderam, insensatos, porque não trabalhavam, a existência não teria sido tão pesada. Esse aqui trabalhar tem vários sentidos, a gente falou agora há pouco, né, da questão do trabalho no sentido de levar pão a quem tem fome, levar água a quem tem sede, fugir da ociosidade. E a gente foge da ociosidade trabalhando, servindo, voltando à frase de Joana de Ângeles, o homem ou a mulher solidários nunca serão solitários. E muitas das vezes, na nossa solidão, nós sentimos a vida mais pesada. Nós sentimos o peso da nossa vida porque a gente está ocioso. Estamos sem fazer nada e esse fato é que faz com que muitos de nós soframos. Questão 946. É do suicídio
e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias, as decepções deste mundo. Vou interpretar um pouquinho a pergunta. Na época de um governo que teve aqui no Brasil, que ele confiscou a poupança de muita gente, teve pessoas que entrou em desespero. E muita gente foi à falência, muita gente quebrou. E não só nesse governo, mas tiveram várias pessoas em outras situações de crise econômica. A gente lembra daquela crise americana de 1929, que foi assim uma tragédia econômica à época, tudo planejado por intelectuais de uma das maiores universidades do mundo, e aí teve essa grande recessão nos Estados Unidos. E por conta disso, muita gente quebrou, muita gente foi à falência. E o que acontece? Quando a gente vê essas decepções diante da miséria, fica preocupado com medo dos familiares também, que já que são muito ricos, não conseguem se ver na miséria, aí elas decidem matar os familiares e depois se matar. A pergunta é mais ou menos nesse sentido. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo. E ele diz, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. Ou seja, ai daqueles que vivem buscando a sua felicidade, a sua liberdade em fortunas, muitas das vezes ganhas de forma ilegal, à custa de muito sofrimento de outras pessoas. E ele continua, o acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras, ou seja, é tão vazio. Quantas pessoas estão ricas, muito, muito ricas, e que todo o dinheiro que eles têm não compra uma noite de sono tranquila. E tem até uma frase que diz, a gente pode até comprar uma boa cama, mas não consegue comprar uma boa noite de sono. Pessoas muito ricas gastam milhões nos hospitais mais caros do Brasil, mas cuja riqueza não salva a vida dele ou a vida do pai, como nós vimos acontecer nessa pandemia, de pessoas que gastaram mais de R$1 milhão num dos maiores hospitais do Brasil para salvar o pai da Covid. Ele sobrevive à Covid, mas pega uma infecção hospitalar e não sobrevive. Ou seja, a fortuna pode até fazer a gente comprar remédio e pagar um hospital, mas não traz para a gente a vida quando chega a hora dela ser ceifada. A gente pode comprar um lar, uma casa, uma mansão de milhões, mas não compra um lar. A gente pode até ter muito dinheiro, mas esse dinheiro não traz a paz de espírito. E é muitas vezes, é nessas horas que a gente vê muita gente se perdendo, muita gente se complicando. E aí, eu tenho uma outra carta que uma pessoa também me mandou, uma sobrevivente do suicídio. Essa carta, ela diz assim, sobrevivente de um suicídio, é o título. Sobreviver a um suicídio de um familiar ou amigo não é tarefa fácil. No primeiro momento, em meio à dor e ao desespero, vem uma sensação de incrível perplexidade. Meu Deus, como isso foi acontecer? E logo em seguida, vem ela, a terrível culpa. O que eu poderia ter feito para evitar? E se eu tivesse feito isso, ou dito aquilo, ou não feito e não dito, e junto com a dor da ausência e da saudade, de tudo que ainda tinha para ser vivido e sentido, vem a culpa, nos atormentando e nos machucando de forma insistente. Difícil também lidar com a curiosidade e comentários desagradáveis das pessoas. Mas por que ele fez isso?
como se o suicídio tivesse uma causa única. Acho que essa necessidade das pessoas em achar uma causa para tamanho ato de desamor ajuda-as a lidar melhor com esse tipo de morte. Novos sentimentos vão aparecendo, a raiva, a mágoa e o abandono, e uma sensação de que puxaram o teu tapete e um grande buraco negro surgiu. Aos que ficam, resta seguir em frente e sobreviver a tudo isso. Aí ela finaliza a carta com uma música que diz: de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte e vai ser bom subir nas pedras. Eu sei que faço tudo isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e vejo, e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe. Ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que eu tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui dentro de mim? Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Roguemos então a Deus por aqueles irmãos nossos que partiram prematuramente pelo autocídio, pelo autoextermínio. Roguemos pelos familiares que ficam, pelos sobreviventes do suicídio. E peçamos a Deus, a nossa Mãe Virgem Maria, nossa Mãe Maria Santíssima, que tenha misericórdia de todos nós. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Ilumina, Senhor Jesus, os nossos corações, a fim de que o teu amor faça com que compreendamos a importância de superarmos todos os desafios que a vida nos impõe. Porque hoje, à luz da doutrina espírita, compreendemos que tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Dá-nos a tua paz, hoje e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, agradecemos. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigado, Sueli, pelo convite. Obrigado a vocês aqui, Francilene, Ana e demais colegas, ok? Muita paz para todos. Finalizamos aqui a nossa fala da noite de hoje. Um grande abraço. João Galberto, meu querido amigo. Bom ver você por aí, João. Forte abraço. Deus nos abençoe a todos, tá? E até a próxima.